A Amazônia do Brasil. A Amazônia é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do mundo. Refere-se a um conjunto de ecossistemas que abrange a floresta amazônica e a bacia amazônica. O bioma Amazônia abrange a maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica. A Amazônia compreende um conjunto de ecossistemas que envolve a bacia hidrográfica do rio Amazonas, bem como a floresta amazônica, e considerada a região de maior biodiversidade do planeta e o maior bioma do Brasil. Não é exclusivamente brasileira, sendo, portanto, encontrada em outros países. A Amazônia é considerada a região de maior biodiversidade do planeta. O bioma Amazônia não é exclusivo do território brasileiro, abrangendo áreas de outros países. Compreende o conjunto de ecossistemas que correspondem à floresta amazônica, maior floresta tropical do mundo, e também a bacia amazônica, maior bacia hidrográfica do planeta. A fauna é extremamente rica e conta com mais de 30 milhões de espécies. A flora da Amazônia é bastante diversificada, constituída por árvores, ervas, arbustos, lianas e trepadeiras. Cerca de 17% do bioma foi devastado nos últimos 50 anos. Características: localização: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Área: considerando a abrangência em outros países, o bioma apresenta cerca de 6,9 milhões de quilômetros quadrados. No Brasil, 4.196.943 milhões de quilômetros quadrados segundo o IBGE. Habitantes: aproximadamente 33 milhões de habitantes, incluindo cerca de 1,6 milhão de indígenas. Estados abrangidos no Brasil ocupa, aproximadamente, 49,29% do território brasileiro, nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. Vegetação e flora: a Amazônia abriga a floresta amazônica, considerada a maior floresta tropical do mundo, abrangendo uma área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. A floresta conta com um elevado número de espécies de animais e vegetais, uma linda floresta rica em biodiversidade. A vegetação, de maneira geral, é caracterizada por uma floresta densa e pela presença de árvores de grande porte. O bioma possui cerca de 3.650.000 quilômetros quadrados de florestas contínuas. Mata de terra firme. Vegetação localizada em regiões de altitudes mais elevadas. Essas são, portanto, caracterizadas por não haver inundações e sua vegetação ser sempre seca. A presença de árvores de grande porte, como castanheira, palmeira e mogno. Mata de igapó. Vegetação localizada em terrenos de menores altitudes, estando esses inundados praticamente por todo o tempo. A presença de vegetação baixa, como musgos e arbustos. Nessas matas, é possível encontrar a vitória régia, planta aquática, símbolo do bioma Amazônia. Matas de várzea. Vegetação localizada em regiões de altitudes intermediárias e que são inundadas em uma determinada época do ano. As áreas mais altas permanecem inundadas por menos tempo. Já as áreas menos elevadas permanecem inundadas por um tempo maior. As espécies encontradas nessas áreas são semelhantes às encontradas nas matas de igapó, apresentando, também, árvores de até 40 metros de altura. Uma pesquisa feita na Amazônia revelou que o bioma conta com cerca de 14.003 espécies de plantas que se dividem em árvores, ervas, arbustos, lianas e trepadeiras. Desse total, cerca de 76% encontra-se no Brasil. A flora apresenta elevado potencial medicinal e econômico. É possível encontrar espécies de bromélias e orquídeas, bem como seringueiras e buritis, entre outras plantas e árvores. A vitória régia é símbolo do bioma Amazônia e é encontrada nas matas de igapó. A fauna da Amazônia é extremamente rica. Estudos indicam que é possível encontrar na região cerca de 30 milhões de espécies animais, e, apesar disso, a fauna desse bioma não é totalmente conhecida. É composta, especialmente, por aves, roedores, répteis, insetos e anfíbios. Tucanos, araras, papagaios, macacos, onças, jacarés e peixes-boi são os símbolos desse bioma. O tucano é um dos mais belos representantes da fauna da Amazônia.
O clima predominante na Amazônia é o equatorial úmido. Trata-se de uma região caracterizada por longos períodos de chuvas, com índices pluviométricos que variam entre 1.500 a 3.600 milímetros de chuva por ano. A umidade do ar é elevada, chegando a 80%, e as temperaturas variam entre 22 a 28 graus. O rio Amazonas é o principal rio da bacia amazônica. A Amazônia abrange a região da Bacia Amazônica, considerada a maior bacia hidrográfica do planeta, ocupa mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. O principal rio é o rio Amazonas, o qual possui mais de 1.100 afluentes que nele desaguam. Os rios são, muitas vezes, caracterizados pela cor de suas águas. Há os rios barrentos, devido à concentração de nutrientes e sedimentos, como o rio Amazonas. Há os rios de águas pretas, caracterizados pela presença de areia e humus, como o Rio Negro. E há os rios de águas claras, que não apresentam tanta concentração de nutrientes e possuem corredeiras em seus trechos, como o Rio Xingu. Os principais rios são: Rio Amazonas. Nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru. Entra no Brasil conhecido como Solimões. Em alguns trechos, sua largura pode atingir 100 metros. É um rio bastante navegável. É considerado o maior afluente à margem esquerda do rio Amazonas. Tapajós. Nasce na divisa entre os estados do Mato Grosso, Pará e Amazonas, desaguando na margem direita do rio Amazonas. Na Amazônia são encontradas três principais formas de relevo: planícies, representadas pelas áreas inundadas pelos rios; planaltos, representados pelas regiões de serras; e depressões, como a região das depressões norte e sul amazônicas. A estrutura geológica da região compreendida pelo bioma é formada pelo escudo das Guianas. A presença de bacias sedimentares ao longo da região do rio Amazonas. Escudos cristalinos são encontrados ao norte e ao sul dessas bacias sedimentares. A devastação na região da Amazônia tem preocupado muitos ambientalistas, podendo trazer consequências irreversíveis. Nas últimas décadas, a Amazônia tem sofrido um aumento no desmatamento de suas áreas. De acordo com uma pesquisa realizada, a Amazônia pode sofrer perdas irreversíveis devido ao desmatamento, o qual, segundo os pesquisadores, já chegou a 17% nos últimos 50 anos, sendo que o limite seria 20% para que não houvesse consequências irreversíveis para o clima e o ciclo hidrológico. Segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o desmatamento no bioma aumentou cerca de 40% entre os anos de 2017 e 2018, perdendo-se quase 4.000 km² de mata nativa. A ocorrência do desmatamento deu-se, principalmente, em áreas privadas, assentamentos e unidades de conservação. O boto é uma das espécies de mamíferos encontrada na Amazônia. Na Amazônia são encontrados os botos, conhecidos como golfinhos de água doce. Uma pesquisa, assinada por especialistas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, revela que duas espécies de botos, o boto cor-de-rosa e o boto preto, estão diminuindo na região, podendo ser extintos. Nos rios da Amazônia, concentram-se cerca de 85% dos peixes de toda a América do Sul. Aproximadamente vivem, na Amazônia, 357 comunidades remanescentes de quilombos. Então é isso, gente, até o próximo vídeo.